Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à cidade de Lodi, aqui na homônima província, sempre aqui na Regione Lombardia Norte do país. Essa aqui é a primeira vez que nós visitamos essa cidade, mas para isso tem que pagar ingresso. Sabe quanto é o ingresso? Um like. Basta vocês darem um like aqui no vídeo, isso é muito importante para o desenvolvimento não só desse vídeo, mas de todo o canal. Como vocês sabem, quero aproveitar aqui também o início desse vídeo nessa belíssima praça para agradecer aqui os membros do canal. Muito obrigado a todos pelo apoio irrestrito que vocês nos dão já há muitos anos. E eu sei que muitos de vocês apoiam porque acreditam no nosso trabalho, outros também querem receber materiais extras, vídeos exclusivos, uma pasta exclusiva aos nossos membros. Então eu agradeço a todos pelo apoio. Caso você queira se tornar membro do canal, é muito fácil, basta você clicar no botão Seja Membro e lá vai estar descrito tudo que nós oferecemos. É muito fácil fazer assinatura como cancelamento, isso tudo é um produto aqui do Google. Essa aqui é uma cidade interessante porque muitas pessoas vivem aqui e trabalham no capoluogo, na capital, que é Milano. A cidade de Milão não é nada mal, né, pessoal? E aí, quanto tempo demora para chegar até a cidade de Milão? Demora só 30 minutos de trem. Não contem para todos, senão todo mundo vai vir morar aqui, hein, pessoal? Então, a cidade tem os preços menores do que a cidade de Milano. Muita gente vem para cá. Menores não quer dizer que seja gratuito, mas definitivamente tem os preços mais razoáveis do que a cidade de Milano. Como local turístico, ela não é tão explorada quanto outras cidades aqui da Regione Lombardia, mas é um ótimo turismo, um ótimo passeio para se fazer em meio período ou um dia cheio. Quem quiser ficar um pouco mais, pode explorar os locais internos, passear ali à beira do rio Ada. E nem precisamos caminhar muito para chegarmos aqui até o Fiume Ada, esse rio que traz o sentido aqui para essa cidade. Afinal, ela foi fundada nesse ponto justamente porque passava aqui esse maravilhoso rio. Ele é alpino, ele nasce ali perto da cidade de Lecco, que já mostramos para vocês, e vem descendo aqui a Lombardia até chegar ao Rio Po. E aqui ele sempre foi uma fonte de fertilidade, uma fonte de beleza, um ponto de referência e também muito importante para a defesa aqui do local. Então foi fundamental durante muitos séculos para fazer uma linha defensiva importante. E aqui nós estamos bem à beira desse rio, tem alguns caminhos aqui naturais, muito contato com a natureza, muito interessante. Tem até essa bela biblioteca aqui às margens do rio, onde nós podemos pegar um livro aqui e ficarmos sentados aqui apreciando toda essa beleza. Muito caudaloso, né? Um rio muito bonito, e daqui nós vemos também a Ponte Napoleônica. Então é um local importante, histórico aqui para a cidade, vale a pena visitar. Realmente são apenas alguns passos do centro histórico. E perto aqui da atual cidade havia um porto funcional, bem à margem direita aqui do rio Ada. Ele facilitava o transporte de mercadorias. Claro que muitas comunicações em épocas medievais eram realizadas através dos rios, tinha uma importância imensa, e muito se fala hoje de retomar algumas dessas navegações que seriam importantes, inclusive para tirar o tráfego de algumas autoestradas. Os canais derivados do Ada abastecem ainda hoje parte dos campos e pequenas indústrias locais. Aqui a gente vê bem que a cidade tem esse equilíbrio entre a área urbana e a natureza. E o rio Ada, né, tem a sua importância aqui nesse trecho, mas são 300 quilômetros e ele é considerado um dos principais nomes aqui da biodiversidade lombarda, muito importante aqui para toda a região.
aqui nós estamos na Piazza della Vittoria, onde vocês estão vendo aqui diversas cadeiras e tal, para receberem os membros do canal. Quem sabe o dia, né? A gente faz uma festa e uma praça italiana para receber todos os membros. Hoje está tendo um evento aqui dos Carabinieri Italiani. Eu não sei exatamente o que eles vão fazer, se vão entregar medalhas e tal, parece que sim, estavam ensaiando aí. Então eles ocuparam a praça que sempre está ocupada. Quando nós chegamos aqui, havia o mercado, né, a Feira Livre da cidade, que aliás já mostramos para vocês outro dia um vídeo da Feira Livre lá de Mantova. Então ocorre aqui às quartas e quintas a Feira Livre. Tem até música hoje o vídeo, né? A música aqui do evento. Estamos super seguros nessa praça aqui, com certeza, pessoal. São cerca de 45 mil habitantes, um pouquinho menos do que a cidade de Mantova, onde nós moramos aqui também na Regione Lombardia. A cidade é praticamente plana, ótima para caminhadas e também bicicletas, e apesar de ser pouco lembrada no circuito turístico, Lodi tem papel histórico e cultural fundamental na formação da Lombardia moderna. Essa aqui é a Piazza della Vittoria, como eu disse, e é a praça principal da cidade aqui, o epicentro, onde tudo acontece, como vocês estão vendo. E como curiosidade, ela é porticada por quase todos os lados. Eles dizem que são todos os lados, mas tem um pedacinho ali na frente da catedral que ela não é porticada. Mas vamos considerar que ela é praticamente fechada aqui por pórticos. Isso é muito bonito. É considerada uma das praças mais bonitas aqui dessa região, da região Lombardia. São diversos tipos de construções. Tem também aqui os detalhes do calçamento em pedras. Isso acaba trazendo uma atmosfera muito acolhedora. Ali atrás, o Duomo di Lodi, visita gratuita. Essa aqui é uma das edificações religiosas também mais importantes aqui da Lombardia. A construção foi iniciada outro dia mesmo, no ano de 1158. Exemplo do românico lombardo, fachada austera, interior espaçoso. Ali dentro nós observamos todos os detalhes, os vitrais, o altar e a cripta. A praça é muito viva aqui, porque são muitos os comércios de todos os tipos que vocês imaginarem, então sempre tem um movimento aqui, seja o pessoal que vem para tomar um café, para almoçar, para passar no banco, na autoescola que eu estou vendo aqui, na farmácia. Agora eu não vou lembrar todos os tipos de comércio aqui, videolocadora não tem mais, lógico, né? Isso aí é coisa do passado. Eu acho que até devia ter uma videolocadora aqui, né? Pois bem, tudo acontece aqui nessa praça, inclusive dali também, ao lado do domo, nós observamos o Broleto. Existia aqui uma cidade romana que chamava Laus Pompeia. Era uma cidade importante, foi totalmente destruída e Frederico Barbarossa refundou a cidade em 1158. Houve aqui o Tratado de Lodi em 1454, um acordo que trouxe um raro período de paz entre os principais estados italianos. Marcou o início de uma fase de equilíbrio político no Renascimento. Lembrando, né, pessoal, aqui na Itália tinham repúblicas, ducados e tal, não era Itália unida, cada um olhava ali para o seu estado, para o seu peixe, para o seu gato, para o seu pão, e muitas vezes eles não se entendiam. Então Lodi fez um papel aqui meio da ONU aqui, né? Ficou assim, lembrando que eles tinham uma rivalidade muito grande com o pessoal dali de Milano. Eles eram tão bons nessa diplomacia que até hoje eles são estudados aqui nas escolas de diplomacias e história europeia. Então, como eles conseguiram juntar alhos com bugalhos? Foi mais ou menos por aí. Talvez seja pela tradição do seu laticínio, dos seus queijos, da raspadura de Lodi, que é um queijo muito bom, e tem outros queijos importantes também, como o Panerone di Lodi, queijo local de sabor levemente amargo, sem sal. Tem a torta de Lodi, mas está uma emoção, não sei se está pegando essa música, que espero também que a plataforma aqui entenda que essa música não é nossa, não estamos ganhando dinheiro com isso. Não corte a nossa pequena renda, o nosso pequeno café aqui, pessoal. Quero falar aqui para vocês da torta de Lodi, ou a tortionata, feita com amêndoas, acompanha muito bem um café ristretto, senza zucchero, por favor. Onde vocês podem comprar esses queijos, essas maravilhas aqui embutidos? Comprem nas salumerie.
porque ali é onde a gente encontra os produtos mais frescos locais. Eu recomendo muito que vocês sempre passem em um local como esse. Outro ponto de força é a proximidade com a Emília-Romanha. A cidade de Piacenza, que é o último capoluogo ao norte da Emília-Romanha, está a apenas 25, 30 minutos de trem regional. Então é muito próximo, você já está em outra região. A cidade de Milano a 30 minutos. Essa é uma típica cidade que tem um turismo muito interno aqui, ou seja, do pessoal que vive aqui na Itália mesmo. Eles não recebem, eu acredito, tantos turistas que vêm de fora apenas para conhecer Lodi. É o pessoal que fica um dia a mais em Milano ou que está procurando conhecer outros locais além do óbvio, né, podemos dizer. E vale a pena, como eu disse, fazer essa visita porque você vive um clima muito mais relaxado, tranquilo, sem multidões turísticas. Então é muito agradável você vivenciar tudo isso. Mas não se enganem, porque os restaurantes aqui são bem concorridos. E, inclusive, nós tentamos ir em 2 restaurantes sem fazer reserva, não conseguimos. Vale a pena talvez vocês pesquisarem e reservarem se assim quiserem. Nós comemos muito bem aqui uma tábua de frios, né? Se falava nos anos 70, nos anos 80, mas é aquele tagliere, né? Que é muito típico aqui, e nós comemos os embutidos e frios locais, então vale muito a pena também. Comemos aqui nessa praça, não foi nada mal, mas eles parecem que tem alguns restaurantes que sempre servem alguns ravioli, então para quem gosta, muito interessante. Mesmo com essa localização muito boa, né, entre uma região super potente que é a Emília-Romanha e também aqui a própria Lombardia, a cidade não é uma cidade dormitório. Então ela tem os seus pontos de força, tem a sua beleza, é bem gostosa de se caminhar. Vocês estão vendo muitas bicicletas indo e vindo, então a cidade ela tem esse olhar também que é muito legal. E eu acho que morar aqui deve ser uma experiência muito boa. Pessoal, agradeço a presença de todos vocês que dedicaram o seu tempo aqui para assistir ao nosso vídeo até o final. Então, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e grazie mille!